Vamos agora para o terceiro case, que já está diretamente relacionado com a contratação de colaboradores, tá? Primeiro aspecto. Qual é o problema aqui? Vínculo trabalhista. Certamente vocês estão cientes de que esse é o fantasma da contratação de colaboradores, contratação de prestadores de serviço. O cenário que eu trago para vocês, que é esse cenário hipotético, é pagamento fixo mensal. O colaborador prestava serviços diariamente em home office, das 8 às 16, com 1 hora de almoço. As tarefas eram enviadas pelo Gira, com controle de horas. Ele tinha um e-mail da startup no nome dele, detalhando ali que era o fulano de tal, @startup, dizendo, conectando esse profissional. Ele tirava férias remuneradas anualmente, prestava serviços exclusivamente para aquela startup, e quando ele não podia trabalhar, ele tinha que avisar sempre com antecedência, porque caso contrário, ele eventualmente tomava advertência e até multa pelo fato de que estava ausente na prestação do serviço. Ponto principal. Existia um contrato de prestação de serviços autônomos. Apesar de existir um contrato que detalhava que a relação era autônoma, ele não era empregado, havia ainda assim risco de reconhecimento do vínculo trabalhista? Felizmente, pessoal, a resposta é, infelizmente ou felizmente, sem fazer juízo de valor aqui, mas indo da resposta objetivamente, a resposta é que sim, há um risco. E há um risco muito, muito grande. Por quê? Porque no ambiente do direito trabalhista se aplica o princípio da primazia da realidade. De uma forma simples, quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso escrever o que eu bem entender num contrato de prestação de serviços. Eu posso dizer que ele é autônomo, que ele não cumpre horas, que ele recebe só quando ele presta serviços, que ele não vai tirar férias. Eu posso dizer tudo isso, cumprir tudo à risca. Mas se no dia a dia ele agir como empregado, bailou. O que importa é verdadeiramente como que aquela relação jurídica se desenvolve. Se eu tenho um contrato que diz que ele é autônomo, mas no dia a dia ele age como empregado, ele é empregado. E basta esse profissional entrar com uma ação judicial, apresentar todas essas provas, vindo ao conhecimento do juízo, seja com prova testemunhal, com e-mails trocados, mensagem de WhatsApp, seja o que for, é bem provável que em juízo vá haver o reconhecimento do vínculo trabalhista. Pode falar, Vinícius. Tô aproveitando de você, Rafael, sobre esse, Tem que sobre fazer esse isso, cara. ponto Isso aí, aí. por isso que eu tô aqui. Opa, sobre esse ponto eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte, né? A gente no começo da startup, a gente faz muito contrato de vesting, que basicamente seria um contrato que se aproxima muito de um contrato PJ, mas ao invés de você pagar a pessoa, você promete para ela um percentual em participação. E o que eu vejo muito comum das startups fazerem é, nesse contrato de vesting, prever um período, prever as regras todas e, e ele ser um contrato que seja resolúvel ao longo do tempo, né? E que eu já vi também algumas startups adotando que uma cláusula onde a startup poderia encerrar aquele contrato de vesting, eventualmente se aquele profissional não se encaixasse ou se eventualmente ele não fosse mais essencial para o negócio, nessa cláusula de vesting estabelecer que há a possibilidade da startup bancar em dinheiro aquela participação que ele teria acesso, né? Ou então manter aquela participação, claro que prevendo as regras depois do cash-out, enfim, todas essas hipóteses, né? Eu queria entender de você qual que é o risco que a gente corre, se existe esse risco, se já há algumas decisões nesse sentido, porque é algo que a gente, até por aquele ponto, né, de que a gente não tem muito dinheiro, no começo você tem que trazer a galera no diálogo, né? E para trazer no diálogo, muitas vezes a gente promete participação e promete essa participação com um contrato de vesting para, primeiro, evitar o problema trabalhista desse cara, eventualmente, ele não se ajustar e a gente poder, enfim, ter alguma coisa embasando essa decisão, mas também de potencialmente esse ser um cara estratégico para o negócio, a gente não precisar pagar ele agora e futuramente ele ter também um instrumento de participação. Então, eu queria entender de você qual que é o risco, o custo-benefício desse tipo de instrumento e se o custo-benefício não for bom, o que, que a gente poderia fazer nesse tipo de caso aí? Obrigado.
Perfeito, Vinícius. Ótima pergunta. E eu te destaco que essa talvez seja uma das perguntas que a gente mais ouve, mais lida no dia a dia. E eu te destaco uma coisa. Primeiro ponto que eu quero já enfatizar é que, por mais que se fale muito em contrato de vesting, eu não gosto muito dessa nomenclatura. Eu entendo que é mais interessante tu chamar em cláusula de vesting, porque o que que acontece? A origem do vesting, ele é um conceito que decorre dos Estados Unidos. Essa cláusula de vesting, ela está dentro dos acordos de stock options que são realizados nos Estados Unidos. E o vesting, ele vem de vesting period, que é o período de aquisição de participação societária. O que isso aqui quer dizer na prática? Quer dizer que eu olho para ti e falo, cara, eu sinto que tu tem potencial. E eu sinto que tu tem potencial para ser meu sócio. Então eu vou te dizer o seguinte, eu vou postar em ti. Só que eu vou postar em ti duvidando um pouco de ti. Eu vou te dar uma opção. E tu tem que comprovar para mim que tu realmente tem o potencial que eu acho que tu tem. E tu vai ter que fazer isso ao longo do tempo. E esse tempo é chamado vesting period. É o período em que o cara vai galgando aquele processo até adquirir toda a participação que foi prometida. Que é aquele exemplo que o pessoal costuma dar, que é dividido em 4 lotes, e aí vai crescendo, esse tipo de coisa. Por que que eu faço esse destaque de que eu não gosto de contrato de vesting e eu prefiro cláusula de vesting? Porque eu vou voltar para aquilo que tu comentou no início, que é, em vez de ser um contrato de prestação de serviços ou um contrato de vesting. Porque na prática, o que acontece é que tu faz um contrato de prestação de serviços e tu coloca a cláusula de vesting dentro dele. Porque o vínculo que tu tem que ter, tu tem que justificar por que que tu tá te relacionando com aquele cara. E aí tu tem duas maneiras de justificar. Ou ele é um prestador de serviços, ou ele é um empregado, ou ele é um sócio. Ele é um parceiro. E em todos esses casos, tu pode ter uma cláusula de vesting. Só que o pessoal não fala. Eu posso ter um contrato de emprego em que eu boto uma cláusula de vesting. Eu posso ter um contrato de prestação de serviços em que eu coloco uma cláusula de vesting. E eu posso ter um contrato de parceria empresarial em que eu coloco uma cláusula de vesting. Posso em todos esses casos. O problema, na minha concepção, é que é arriscado tu trabalhar num cenário sem remuneração. Porque se tu trabalha num cenário sem remuneração, tu abre um risco de que no Brasil ninguém pode trabalhar para uma empresa, ou seja, uma empresa, qualquer instituição que tem propósito lucrativo, sem remuneração. Tu jogar para frente para dizer que tu vai ganhar participação não é remuneração. Por isso que surgiu uma figura que eu não sei se você já ouviu falar, mas a figura do vesting invertido. O que é o vesting invertido? Tu pega e tu dizer, beleza, tu não vai pagar pro cara, mas eu vou te considerar como sócio. Tu vira meu sócio desde já, tu já entra no contrato social, mas a gente celebra um acordo de sócios que prevê que tu vai te submeter ao vesting period. Só que é um vesting period ao contrário. Se tu não cumprir os requisitos, eu tenho um direito de compra das tuas participações, que é o chamado call option. Se tu não desempenhar conforme o que aconteceu, tu tinha metas que foram compreendidas, eu vou lá e executo e compro a tua participação por um valor que a gente predetermina. Só que tu já é meu sócio. Tu não é meu empregado e tu não é meu prestador de serviço. Tu é meu sócio. Eu estou te tratando como sócio. Mas tu não desempenhou como a gente tinha acordado, então eu compro a tua participação, porque eu sou sócio majoritário, e aí é um acordo societário. O que eu te Então, destaco é que. basicamente, Pode falar, Vinícius. opa, desculpa te interromper, Não? cara. Então, Não. basicamente, eu tenho, em cada uma dessas soluções, eu vou ter o grau de risco da solução. Então, por exemplo, nesse exemplo, eu teria o grau de risco de um contrato de prestação de serviço futuramente ser questionado como um contrato de trabalho. Eu poderia também ter um contrato de trabalho formalizado, bonitinho, com remuneração sendo paga, e ter ainda assim também uma cláusula de vesting que poderia também igualmente explicar essa relação com aquela pessoa da empresa em relação à pessoa, ou esse vesting invertido que você falou, onde a pessoa já é sócio e ela talvez possa ser, né, ser movida mediante a compra daquelas participações, né? Perfeito, Vinícius. E é justamente isso, porque tanto que, na verdade, quando a gente vai falar em stock options com multinacionais, que é a origem da ideia das stock options, ela não é concebida para empresas de capital fechado, ela é utilizada para multinacionais, para empresas de grande porte,
São empregados. São empregados que têm um plano de aquisição de ações. Então, o fato de tu ter tá submetido a um vesting period, tu ter o direito de adquirir ações, não tem necessariamente nada a ver com tu ser ou não ser empregado. Tu pode reconhecer o vínculo empregatício. Só que ela tem a ver com o direito de tu comprar ou não comprar ações. Só que o problema é, se tu tratar o cara como empregado, se tu tiveres um relacionamento de empregado, tu pode fazer o que tu quiser. Pode chamar do que tu quiser. Vai ter o reconhecimento do vínculo. Ô, Rafael, te fazer uma Claro. pergunta. Não sei, assim, foi assim, pô, um insight que eu tive aqui muito, assim, muito, não sei se está muito, tem muito a ver com o que você está falando, mas o que acontece? Tem uma cultura aí que alguns investidores, você falou dessa situação, que no Brasil, se você está numa empresa, você não pode trabalhar sem receber. A lei não permite isso, correto? E esse papo, cara, de ter investidor que fala, não, eu vou investir na sua startup, mas você não pode receber um salário. Como é que fica isso? Isso é uma questão muito interessante. E ela vai responder, ela vai justamente no caminho da resposta que eu acabei de dar para o Vinícius a respeito do vesting invertido. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o que acontece com vários empreendedores que criam a sua própria startup? O cara vai lá, trabalha 5, 10 anos no mercado e ele diz: cara, eu tenho sonho de ser empreendedor. Meu sonho, eu não aguento mais ser CLT. O cara faz um pé de meia e vai lá e abre a startup dele. O que vai acontecer com esse pé de meia? Ele é sangrado mês após mês. Ele não tira nada para conseguir se manter. Ele só está sangrando até no sonho de a coisa dar certo. E isso acontece por quê? Porque ele é empreendedor, que ele é sócio. Ele não está trabalhando para alguém, está trabalhando para ele mesmo. Como ele é sócio, ele teoricamente teria direito a receber o Prolabore. Só que o Prolabore não é necessariamente obrigado a ser pago. O Prolabore ele é lançado na contabilidade. E isso não vai gerar reconhecimento de vínculo. Quando tu tem um contrato de investimento, tu tem uma outra relação, porque ele vai ser um investidor anjo. Aí a gente vai sob uma perspectiva de sensibilidade do investidor. Eu acho extremamente infeliz o investidor que tem uma visão dessa. Porque como é que tu vai imaginar que um empreendedor que não consegue tirar dinheiro para pagar as suas próprias despesas, para sustentar a sua família, vai ter cabeça para tocar um negócio? Isso é falta de sensibilidade. Isso não necessariamente vai gerar reflexos jurídicos, mas eu acho que vai destruir o investimento que ele mesmo está fazendo. Essa cultura, por exemplo, assim, aqui no Brasil, eu pessoalmente não conheço ninguém que tenha passado por isso. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é uma prática bem comum. E aí, como é que eu fiquei sabendo disso? Falando com fundadores na Europa, Estados Unidos, enfim. É que, segundo na cabeça do investidor, o cara vai trabalhar mais para ter resultado mais rápido. Né? O cara ficar naquela aflição, tem que gerar renda, tem que gerar faturamento, tem que monetizar, tem que fazer dinheiro, senão eu não vejo dinheiro. Mas é como você falou, né, cara? Nem todo mundo aguenta, né? Nem todo mundo aguentar uma situação dessa. Sem dúvida. E eu acho que é o tipo de coisa que tu tá presumindo que todas as pessoas vão reagir da mesma forma a um período de desespero. Tem pessoas que são extremamente capazes de lidar com um estresse enorme e crescem no momento de estresse e desespero. Tem pessoas que se afundam, tem pessoas que começam a cometer erros básicos, começam a fazer escolhas infelizes, e o cara pode ser um baita profissional, pode ser um ótimo empreendedor. Basta que tu tivesse essa sensibilidade de entender que aquele profissional funcionaria com outro tipo de abordagem. É por isso que, na minha concepção, uma das coisas mais importantes em qualquer rodada de investimento é tu ter um business plan bem estruturado. Tu deixar claro, junto com a captação, qual é a ideia, para onde esse dinheiro vai ser destinado. Tu pegar e tu definir que o cheque é 200, 250, 300 mil reais, e tu não entrar em detalhes sobre quanto que isso vai dar e dar para o investidor o direito de vetar o orçamento de uma forma irrestrita, isso é um horror. Tu pode engessar o empreendedor de um jeito horrível. Melhor coisa que o empreendedor pode fazer é dizer o seguinte: beleza, fechamos os valores, vamos alinhar o business plan básico.
Eu não consigo viver com menos de 5 mil reais por mês. Tu aceita? Aceito. Então bota meu Prolabore aí de 5 mil reais. Todo mês ele vai receber 5, porque é com isso que ele consegue viver. Se der resultado melhor, pô, maravilhoso. Mas se ele É, receber menos que isso, ele não é, consegue viver. 5 mil bem simbólico, né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: um número Ah, mágico aqui, tá, pessoal? Pode ser qualquer ah, coisa, absolutamente qualquer coisa. Porque uhum, isso é fundamental para o empreendedor ter previsibilidade. Porque o que acontece? Depois que o investimento é feito e tu tem uma cláusula de veto do investidor sobre o orçamento, ele tem a faca e o queijo na mão. E ele vai uhum, dizer: não, não, não aprova o orçamento. Para mim, tu não pode tirar mais de R$ 1.000 por mês. uhum. E o empreendedor vai falar o quê se o orçamento não está aprovado? Então, essa é um detalhe bem importante para vocês terem essa sensibilidade, pessoal, porque isso eu vejo pouco discutido na hora das rodadas de investimento, tu discute muito valuation, discute o tamanho do cheque, etc., mas eu acho que essa questão ela deveria ser um pouco mais estressada no dia a dia das captações de investimento. Como é que eu estou de tempo? 5 minutos, Marcos? Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir vencer o... Vou te dar uma gordurinha. Pode seguir, fica à vontade. Não, é que eu não quero atrapalhar o pessoal, porque já estamos, pô, já são quase Não, 9 horas, eu não, não isso quero que aqui, ninguém... esse assunto que você está falando, cara, é extremamente estratégico, entendeu? Fica à Quero vontade. destacar que eu estou tranquilo, tá, Marcos? Se for de interesse do pessoal para ir um pouco mais Não, além, eu estou é. bem de horário aqui. Eu já trabalhei o que eu tinha para fazer, agora é só amanhã. Fica de boa. Cara, Então tá. uma consultoria tua, se alguém for procurar um profissional como você para ter uma consultoria particular, não vai pagar menos do que 2, 3 mil reais. Fica à vontade o tempo que você quiser. Perfeito, então. Obrigado, Marcos. Então tá. Então chegamos no quê? Chegamos no fato de que tu tens, voltando para cá, requisitos. Quais são os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego? Tem um método mnemônico aqui que é o SHOP, que é subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Esses são os 4 requisitos fixados pela CLT para reconhecer o vínculo. Destaco para vocês, são requisitos cumulativos. Se porventura tu conseguires pegar, no caso concreto, e descaracterizar algum deles, tu consegue dizer que, em regra, pelo menos, olha, tem 3, mas não tem um. Então não é vínculo empregatício. É bom já trazer para vocês que a exclusividade, por mais que seja muito mencionado, talvez em reportagens e falado no grande público, a exclusividade ela não é requisito do vínculo de emprego. Então, é perfeitamente possível que um profissional seja empregado de 2 ou 3 empresas ao mesmo tempo. Se ele tiver subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade com todos eles, ele é empregado de todos. Não importa a exclusividade. A exclusividade é como se fosse uma cherry in the top, né? Só bota ali a cerejinha no bolo, porque ela não é exigida pela lei, tá? Então aqui eu destaco para vocês a importância